Fala, turminha do MotivaCast, tudo bem com vocês? Hoje estamos recebendo aqui Thaís Pompeu, proprietária da Ímpar Inclusão e Diversidade, que vai contar para nós um pouquinho da sua história. Tudo bem, Thaís? Tudo ótimo, muito bom estar aqui. Obrigado. Queria começar te perguntando como é que foi o início da carreira. Bom, eu acho que o início da carreira foi quando era criança ainda, né? Porque quando eu tava na sétima série na época, não era sétimo ano como é agora, né? E aí eu tinha um sonho que era ser psicóloga. Então eu digo que o que me motivava naquela época já ir para a escola era porque eu queria ser psicóloga. Da onde veio o sonho, já tentei lembrar, não sei, sei que eu decidi lá naquela época. E aí fui, né, terminei escola, ensino médio, aquele objetivo, fui para a faculdade. E aí na faculdade eu estava determinada que eu queria ser psicóloga clínica, trabalhar com atendimento clínico e fui para a área de dependência química, inclusive. Olha Então, só. trabalhei em clínica de reabilitação de usuários de álcool e outras drogas por algum tempo, enfim. E aí mudei para Blumenau, porque eu morava em São Paulo nessa época, mudei para Blumenau, para um início talvez de uma vida de meio que de empreendedora, porque eu vim por causa de um comércio familiar, né? Mas eu tinha uma coisa que eu não queria na vida, que era ser psicóloga organizacional. Nossa, Então era uma área da psicologia que eu não queria, era a minha última opção. essa é uma certeza absoluta. Essa era a única Totalmente fora de certeza. escopo. Exatamente. Aí cheguei aqui, tinha uma amiga, na verdade, a minha irmã tinha uma amiga, que a irmã dessa amiga é fono. Um dia acabamos nos conhecendo e elas estavam precisando de uma fono numa associação de surdos, que é a ABADA. Certo. E aí fiz entrevista, fui contratada. E lá eu adentrei no universo da pessoa com deficiência, né, gente? Então foi muito desafiador no começo, porque a base da psicologia é conversa. Justo. E Sim. era com surdos. Nossa, Então tinha que ser em é um Libras. desafio. E eu tinha feito um curso de Libras em 2020, em 2000, né? Quando eu ainda estava na faculdade, e isso foi em 2007. Gente, Nossa, gente. Libras é uma língua, você não Entendi. Pois pratica, é. você esquece, né? E isso aqui em Blumenau? O curso Você- de Libras que eu tinha feito tinha sido lá ainda, na faculdade, e aí a ABADA Você é concluiu aqui. a faculdade lá e veio para Blumenau. Isso. Tinha me formado fazia, acho que não sei se já fazia um ano, fazia pouco tempo. Thaís, era São Paulo capital ou era alguma cidade ali Eu do entorno? morava em Mairiporã. Mairiporã. Isso é Mas próximo? Não, É bem próximo, é na Serra da Cantareira, dá uns Uhum. 30 quilômetros. É Grande São Paulo, né? Ah, Sim. legal. Mas eu Aham. digo que era a cidade dormitório, porque daí ia trabalhar, ia para São Paulo. Passava o dia todo. Tudo era São Paulo, mas vinha para dormir ali, bem gostoso, uma cidade pequenininha. Ah, que legal. E aí comecei na Associação de Surdos, já criando ali, acho que já começou um lado empreendedor, porque eu já tinha que criar estratégias para me comunicar com um comunicar. surdo que não fosse exclusivamente em Libras, porque eu não era fluente em Libras, né? Então comecei a correr atrás, tal. E dali eu me apaixonei por esse mundo, então, da pessoa com deficiência. Que legal. Continuava no atendimento clínico. Até que entrei e resolvi fechar o negócio da família. Depois que eu tive filho, falei, gente, não quero essa vida. Trabalhar Natal, Ano Novo, não Comércio. dá. Era É. shopping, a gente trabalha pro Meu shopping, Deus. né? Falei, não quero. Daí a gente fechou. E aí eu comecei a trabalhar com educação corporativa, treinamentos corporativos. Então eu digo que eu entrei na organizacional pela beirada, assim, né? E ali comecei treinamento, e aí fui convidada para vir para a área de inclusão de uma empresa, e hoje a minha vida é toda organizacional. Caramba. Pergunta se eu quero voltar para a clínica. Negativo. Nunca De mais. jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu tive um momento aí na pandemia que eu fui substituir uma psicóloga. Gente, a pandemia não acabava mais e eu não aguentava mais ficar na clínica. Falei, gente, chega, né? Enfim, aí fiquei alguns anos nessa empresa, então fui conhecendo melhor o mercado, né? Mas eu tinha alguns projetos que quando você está dentro de uma empresa, você fica mais engessado, você tem que seguir na linha, Um sistema organizacional, exatamente, né? aquilo que Hierarquia. Diretriz, hierarquia, orçamento. Isso, então eu tinha um segmento mais forte de clientes para atender, não podia atender
né, tão amplamente qualquer área de E eram de serviço. treinamentos diversos, não focado em alguma, por exemplo, deficiência ou... Inicialmente eram diversos. Então, eu Era sou treinamento. psicóloga, era na área Treinamento. comportamental. Uhum, E aí, depois, eu migrei daí só para a área de inclusão. legal. Então, ali era consultoria, né? Assessoria, mas era focada em pessoas com deficiência. Então, ali já Uhum. vinha uma questão, porque eu também comecei a querer ampliar para trabalhar com outros talentos da diversidade. E tinham outras questões, então, recrutamento e seleção, que não se fazia lá, né? E toda uma estrutura de estar numa empresa, tudo aquilo que vem junto no pacote e que chega um momento que eu acho que você não cabe mais naquela caixa, Verdade. né? Você Sim. quer ir além. E aí é muito engraçado porque o Thiago, que é meu marido, sempre apoiou muito. E ele tinha uma frase. Quando eu chegava em casa cansada, né? Reclamando. Não, porque hoje... Ele tinha uma frase que era assim: Thaís, empurra a sua vaquinha. Boa. Vocês conhecem a história da vaquinha? Sim. Essa pra mim é nova. Eu conheço, mas Então vale você vai contar, me ajudar, claro. porque eu não sei contar direito, mas resumidamente a história de um fazendeiro que vivia do leite da vaquinha. Vai me ajudando aí, tá, João? E que um belo dia, vou contar muito resumidamente, não sei se você quer contar com mais Não, detalhes. por favor. Você é a nossa convidada. Alguém, que eu já não lembro mais como foi toda a história, chegou lá e empurrou a vaquinha pro precipício, do precipício, e a vaquinha morreu. Oh, meu Mas Deus. já era alguém que via que aquela pessoa tinha oportunidades de desenvolvimento, mas ficava focada naquela vaquinha. E aí, conforme a vaquinha morreu, a pessoa se reinventou, né? Então, sei lá, começou a plantar, virou um fazendeiro. E aí um dia ele me contou essa história e ele falou, acho que meu Deus, por anos talvez, empurra tua vaquinha, empurra tua É, vaquinha. legal, muito legal. Sim. Até um dia que eu falei, Quer saber? chega, agora minha vaquinha vai pro brejo. O cara vai empurrar a vaquinha hoje. Hoje ela vai. Só que eu falei, gente, eu não vou sair dali assim, na loucura, tentar sorte, né? Já sabia o que eu queria empreender, eu queria abrir a minha empresa e eu queria trazer as outras linhas de atuação que eu não podia fazer ali dentro e por respeito até à instituição que eu estava, que foi uma super escola, né? Não posso negar, foi espetacular. E eu falei, poxa, mas eu preciso sair, só que eu não vou sair assim, com a cara e com a coragem, dependendo de marido, né, gente? Não era o meu perfil. Pensei, preciso de R$1.000 para pagar a escola do meu filho. Tá aí um objetivo inicial. Isso, só isso. Isso aí já vou estar louca de feliz. Aí eu falo que a vida vai nos dando sinais, né? Eu acredito muito, muito mesmo nos sinais que a vida nos dá. E aí eu lembro que quando eu comecei a pensar, eu recebi uma ligação da Associação de Surdos da Abada, que eu tinha trabalhado acho que 7 anos lá. Não tinhas nem falado com eles, foi só um Não, pensamento e... Não tinha falado, nem cogitava voltar pra lá. Meu Nada. Deus. E Me essa ideia só ligaram. estava contigo por enquanto. Só comigo, não falei pra ninguém, senão eu ia ser demitida, né? Sim. Porque É, o funcionário mas começa a querer sair, você já exato. desliga, né? É verdade. Aí eles me ligaram por engano. Ah, tô com o Que teu massa. currículo, você é a fulana, não sei o que, intérprete. Eu falei, não sou a fulana, mas eu sou intérprete. nem me denomino intérprete. Eu sou fluente em Libras, mas não trabalho como intérprete. Mas naquele momento eu Tava queria um valendo. bico, né, gente? Imagina? Aí, o que era a situação? Era uma surda que estava vindo de outro estado para cá e tinha me procurado e colocou o meu telefone de contato. Ó. Sei lá, falou comigo no WhatsApp, de certo, né? E me colocou no... Eu falei, olha, mas eu já sei agora quem é uma surda, tal, mas eu sou intérprete e mandei meu currículo. Associação, né, gente? Aquela coisa, não contrata, tal. Passou, acho que, sei lá, uns 10 dias eu tava trabalhando, tocou o telefone da minha colega, ela não estava, eu puxei a ligação. Era da associação. Mas Meu Que Deus. loucura. Quando? Né? Aí, era assistente social, que já tinha trabalhado comigo há muitos anos, e aí, conversando, tal, ela queria saber de uma outra profissional, uma dispensa, tal, eu falei, mas você sabe que meu currículo tá aí, né? E ali foi. Daí ela conversou com o presidente, assim, mega parceiro, e naquela semana eu fui contratada um pouco mais do que o valor inicial que eu queria, né? Só. Com pouca carga horária ali, só algumas horas. E aí
pedi demissão, chorando, porque eu gostava de estar ali, mas eu queria mais, É um desafio né? maior. Nossa, mas como foi Desafio instantâneo, né? Foi De muito um rápido. pensamento, uma Foi. ligação. Eu tenho e eu sei exatamente o dia que eu decidi, porque naquele dia eu tive um evento à noite, e aí no outro dia de madrugada eu tinha que atender uma empresa. Meu Deus. Primeiro turno, então era assim, sei lá. E aí nesse dia desse evento, eu cheguei em casa chorando, chorei muito, Não queria. por questões, assim, né, questões que acontecem nas organizações. Sim. E falei, gente, chega. Isso não é pra mim, né? Mesmo assim, eu acordei lá às 3 da manhã, fui atender a Cumpriu empresa, o com a cara dever. inchada de chorar, mas fui. E sem dormir, E aí, aquele dia eu postei uma foto. Então, rede social, às vezes, Ajuda. relembra. traz a lembrança. Que legal. É verdade. Se eu não me engano, isso foi em junho ou julho. E eu abri a Ímpar em setembro. Então, veja, junho, 2 julho, mesinhos. agosto, setembro. Daí eu cumpri aviso, né? Fiquei os Claro. 30 dias de aviso. Aqui em Blumenau, a gente tem uma semana inclusiva. Então, setembro é o mês da inclusão. Uhum. Aí, esperei passar esse mês, que eu sou bem ligada na organização. E saí em setembro. E aí, na inclusão, a gente tem eu digo que é quase que por safra. Porque a gente tem os picos, então setembro é o mês da inclusão. Uhum. As áreas de treinamento, elas acontecem muito em períodos de CIPAT nas empresas, então elas vêm ali junho, julho, agosto, setembro, Vão acontecendo as outubro, semanas, né? vem o pico e depois ela dá uma quebra, né? E aí eu saí em setembro ciente de que o negócio ia começar a fluir mais a partir de março. Então sabia que tinha um delay aí de 6 Que era o meses. aí. tempo de eu organizar, Aham. né, nome, não foi uma missão fácil, criar nome. Marca, né? Isso, marca, definir as estratégias, tal. E quando eu estava pensando, né, que o negócio ia engrenar, o que aconteceu? Pandemia. 2020, pandemia. Meu Março, Deus, pandemia. Thaís, que loucura. Pensei, gente, o que eu fui fazer da minha vida? E depois, decisões não tem mais volta, né? É o tipo de decisão que É. tá tomada. Tá e... tomada. Foi meio assustador, assim, aí... Mas a vaquinha foi, né? A vaquinha já Empurrou tinha a vaquinha ido, não ido, dava vai mais ter que- leite. Vai ter que plantar alguma coisa. Tinha que plantar alguma coisa, exatamente. Então, aí eu tenho uns clientes muito maravilhosos, né, gente? Eu sou muito apaixonada. Vamos puxar um saco aqui, mas é de verdade pelos meus Legal. clientes. E pode até falar um nomezinho? Pode, fica à vontade. Pode. O espaço é teu. Eu tenho muitos maravilhosos, mas assim, o que marca muito a minha vida foi a Capgemini. Legal. Que eles já eram meus clientes, e eu falei, olha, tô saindo, a empresa vai continuar com o programa, tudo. Ela falou, não, mas a gente quer você vai continuar na área? Olha, eu pretendo, então eu vou junto. E aí eu Legal. lembro que em janeiro a gente já assinou o nosso contrato, Meu né? Deus. Você saiu em setembro, Sai em Dia 19. setembro, isso. aí se organizou, janeiro já saiu com... Janeiro, com- e eu com- saí, com um projeto Isso. com o cliente. Comecei com esse contrato, já fiz CIPAT em janeiro, então o Legal. negócio já estava fluindo. Bacana. Né? E aí veio março, a pandemia, parou tudo, ninguém sabia o que ia fazer, como ia ficar, e Sim. aconteceu o quê? Demissão. Nossa, e muita demissão. Muita demissão. Muita demissão, é verdade. Aí foi o pico da demissão, porque é isso aí. Triste Ninguém sabia o demais. que ia acontecer, para que lado ia. Nossa, gente, foi muito triste. Então, e eu trabalho com pessoas com deficiência. Não adianta a gente negar que não existe mais estigma, porque existe. Ainda se Sim. tem aquele estigma de que as pessoas com deficiência são menos produtivas. Então, inicialmente, eles foram muito alvo das demissões. E assim, era todo dia eu recebendo mensagem. Fui desligado, me ajuda, e todas as vagas congeladas. Porque aí eu já tinha algumas vagas, porque conforme eu saí com a Ímpar, eu saí com 2 frentes de atuação, que era consultoria para empresas e era o recrutamento e seleção. Então você trabalha as duas pontas. Eu trabalho, hoje eu ainda Basicamente. tenho mais uma frente que é a avaliação biopsicossocial, né? Mas na época ali não se falava muito disso, eram as 2 frentes. E a frente de recrutamento e seleção, ainda hoje, acaba sendo a mais procurada. Sim. Então, eu já tinha vagas abertas na época, só que todas foram congeladas.
e as pessoas sendo desligadas, enfim. Então, foi um momento, assim, que aí eu tinha aquele saldo da associação. Um fluxo de caixa. Nossa, o Dênio, que era presidente na época, muito espetacular, sabe? Associação, né, gente? É sempre aquela pindaíba e Sim, exatamente. pedindo hoje para pagar folha amanhã, e ele não reduziu nada, salário de ninguém, a gente se readequou. Também tivemos que vir para uma modalidade online, a gente tinha curso de Libras na época, e aí começamos a criar outros projetos, e depois as empresas começaram com as lives, né? Então, depois isso foi mais assim, acho que talvez março, abril ali, que o pessoal ainda estava esperando que o negócio ia acabar. Claro. Esse período você estava com a associação. Tava com a Já estava associação. trabalhando os teus projetos e os contratos, mas continuou com a associação. Continuei, eu fiquei, eu acho que 1 ano, se eu não estou enganada, com a associação, e hoje eu ainda sou voluntária lá. Legal. Aí chegou um momento que eu falei, presidente, não dá, não consigo conciliar, né? Então, não quero sair totalmente, mas eu preciso focar, porque eu sou uma eu presa. Sim. Então, verdade, não não tinha parar. ninguém que fizesse. E aí, o tempo que eu acabava me dedicando lá, eu deixava de me dedicar aqui, né? Claro, com certeza. Então, o início foi isso, sabe, gente? Foi assim, eu digo que é uma história de amor, que começou lá pelo querer muito fazer, com uma história, talvez, de desejo de fazer mais. E aí, para isso, a necessidade de uma autonomia, né? E o que facilitou também é que, como a minha área de atuação é uma consultoria, eu não precisava já de um espaço físico. Perfeito. Eu já não precisaria, mesmo antes da pandemia. Sim. Então, eu não tinha um custo de investimento inicial. Por quê? Porque o meu escritório já era dentro das empresas. Né? A minha área de Legal. trabalho sempre foi dentro das empresas. As empresas nunca vieram até mim, sempre eu que tive que ir até elas. Então, isso já era uma coisa que facilitava. Total. Tinha que ter investimento o quê? De identidade visual, de cartão de visita, que ainda se usava. Sim. Tem isso também. O Né? notebook e o celular. Isso, notebook, né? Depois, claro, veio um espaço em casa, alguma coisa assim. E daí uma coisa muito legal que eu comecei a fazer na pandemia foi o site. Aproveitou. Não tenho nada, sou psicóloga, né, gente? Não entendo nada dessas coisas, mas não tenho nada para fazer. O YouTube sabe tudo. Maravilha, Meu, nem YouTube. fala. Não, É uma maravilha. hoje as ferramentas, agora tá melhor ainda, né? Naquela época ainda tinha bastante ferramenta começando, mas, cara, não faz quem não quer, né, Thaís? Não, dá para fazer. Eu digo, não, eu sempre quando me perguntam, eu falo, não sei, mas sei quem sabe. E é o Google, YouTube. é o YouTube, né? É. E aí foi pro YouTube. E aí montei o site, Nossa. daí ali comecei a impulsionar a rede social, né, LinkedIn. E aí, outra coisa que é legal de comentar, porque nesse primeiro mês, então, e aí outra coisa que é legal de contar também, que aconteceu na pandemia, que tiveram esses primeiros momentos ali desesperadores, que agora eu não sei mais mensurar quanto tempo foi, sei lá, uns 2 meses talvez, mas logo o Ministério do Trabalho, o Ministério Público começaram a se movimentar para fazer algo em função do grande número de pessoas com deficiência que estavam sendo demitidas. Então veio uma Que lei, problemão, um né? decreto, foi Uhum. bem assustador mesmo, gente. E aí veio um decreto, né, uma medida deles proibindo a demissão das pessoas com deficiência. Que bom. Inclusive, algumas pessoas tiveram que ser reintegradas. Olha só. Uhum. Porque se para alguém que tá numa situação de normalidade já é complicado, tu imagina A pessoa com uma deficiência. o pessoal que tá com uma deficiência. Então, assim, no meu negócio, né, eu digo que tem um impulsionador, que é uma legislação. Uhum. As empresas são obrigadas, falando português bem claro, a contratar pessoas com deficiência num percentual de 2 a 5%, dependendo do número de colaboradores. Certo. E ali, com essa história de reintegrar, eles continuaram a cobrar a cota de pessoa com deficiência. Uhum. Então, as empresas começaram a ter que contratar. E aí, começou mais rápido do que eu imaginava Claro. Movimentar o teu negócio. Demanda. a reengrenar mesmo, a voltar, né, Uhum.
a movimentação. E tu estava preparada para a demanda? Como é que foi essa coisa? Porque às vezes a gente tá ali naquele vai e vem, e quando vem tudo, um turbilhão. Não, até que tava, assim, porque eu já vinha de uma pegada muito louca de trabalho, então ficar parado nunca foi a minha cara, não, eu sempre já fui mais... poucos meses aí para se enquadrar Isso, e e aí acelerando. mesmo tava ali na associação, eu sempre tenho também alguns trabalhos voluntários que acaba fazendo, que também já acaba amarrando junto com o meu negócio, né? Uhum. E dali foi, sabe? Então, hoje, assim, eu sou bem feliz com a demanda que eu tenho, as empresas já conhecem, já sabem, e aí a gente foi criando uma maturidade em algumas empresas de não precisar mais falar só de cota, de falar só de obrigatoriedade, de falar só de pessoa com deficiência, para poder falar de outros pilares. Então, algumas empresas já trabalham para potencializar a contratação de mulheres, de pessoas negras, de 50+, de LGBTQIAPN+, enfim. E aí esse nicho vai ampliando, né? Ah, que bacana. Thaís, deixa eu aproveitar para te perguntar, e até para quem está nos assistindo, que talvez não saiba muito bem como funciona isso, né? Tu consegue dar uma explicação para a gente como é que para a empresa, como é que é o negócio em si do que tu está fazendo atualmente? Sim. Bom, então, dentro da Ímpar, como eu estava falando, eu tenho 3 frentes de atuação hoje. Uma que é a consultoria. Então, é uma assessoria para as empresas que precisam contratar, mas não sabem como fazer. Justo. Então, não acha as pessoas, ou assim, eu tenho empresas que têm os currículos, mas a liderança tem aquele viés inconsciente de que a pessoa com deficiência não vai ser tão produtiva, não vai fazer as entregas, né? Ou tem empresa que tem que contratar 300 pessoas. Nossa. Então, não sabe... Encontrar essa mão de obra toda, Encontrar, não sabe nem por onde começar, não tem conhecimento básico, assim, os salários são os mesmos, onde vão trabalhar, né? E sim, são os mesmos e vão trabalhar em qualquer uma das vagas da empresa, esse é o propósito. Legal. Então, o pontapé inicial, eu digo que é realmente para a empresa chegar na questão legal, que é um percentual que vai, por exemplo, de 100 a 200, 2% de pessoas têm que ter deficiência, de 200 a 500, 3%, de 500 a 1.000, 4%, e acima de 1.000, 5%. Legal, uma escala bem organizada, né? Isso. E eu falo que para você deixar de ser refém da cota, você precisa ter uma cultura de inclusão. Ah, verdade. E uma cultura não é do dia para a noite, não é um documento, é o todo dia. É uma cultura, né? Precisa incluir isso no DNA da empresa. Exatamente. E isso né? Eu digo que assim, você construir rampa é fácil. Agora, você mudar mindset... Nossa. Aí são séculos que a gente vem tentando aí... não é só a rampa que vai dar acessibilidade, né? E esse teu primeiro estágio de consultoria, ele funciona para a camada de diretoria, gerência? Tudo. Todos os níveis. Todos os níveis. E só, assim, eu não... Raramente empresas com menos de 100 me procuram, às vezes quando estão quase chegando no 100, e raramente me procuram sem terem sido notificadas. Olha só. Então, é muito nítido, assim, né? E é legal também, inclusive essa semana a gente fez um evento aqui no município que a auditoria fiscal estava apresentando os dados. Então, 2015, eu comecei a trabalhar com inclusão em 2007, 2014 eu comecei com consultoria, né? E 2015 ainda se tinha, se eu não me engano, não vou falar bem exatamente, mas era perto de uns 36% de cota cumprida em Blumenau. Nossa, que baixo. Muito baixo. Muito baixo. E hoje a gente tem mais de 70% de cota cumprida. Caramba! Então, lógico, né? Até já teve épocas do Thiago falar, não, mas não precisa de lei para isso. As pessoas entram de forma orgânica. E aí, quando vem a fiscalização, eu falo, tá vendo como não? Não Porque tem, aí né? todo mundo quer contratar naquele mês. Né? Sim, é mês da fiscalização, né? Isso. E aí depois esquece. Eu tenho um monte de pergunta para fazer. Vamos lá. Tô esperando encaixar o momento aqui, mas acho que o negócio é perguntar. Quando a gente fala em inclusão e diversidade, muitas vezes a gente tem um viés, eu falo no geral, assim, tem um viés. Inclusão e diversidade é a cota para negro, é a cota para deficiente físico, mas não necessariamente a inclusão e diversidade se resume a isso, né? Você falou 50+, né? Então, que outras diversidades, digamos assim, que você atende ou que a demanda é maior? Eu falo que diversidade é tudo, né?
Somos todos nós. Mas algumas características resultam em restrição de oportunidade. E isso, Legal. estatística, são números, né? São Uhum. pesquisas que comprovam. Então, o que as empresas mais visam impulsionar? Disparado, 99% das vezes, é pessoa com deficiência. Uhum. Porque tem uma lei que acaba, né, trazendo Sim, prejuízos. você tem uma obrigatoriedade nesse sentido. Isso. Então, A empresa não tem benefício se não contratar. Uhum. Desculpa, se contratar não tem benefício, diferente do que algumas pessoas pensam, Uhum. mas ela paga uma multa caso ela deixe de contratar, né? Perfeito. E aí depois vem pessoas negras, né? Então, pretos e pardos, que aqui em Blumenau a gente tem ainda um número muito baixo de pessoas no mercado de trabalho. Algumas indústrias que trabalham com alguns segmentos mais específicos ainda têm uma população muito masculina, então Uhum. tentam trazer uma mão de obra mais feminina. LGBTQIAPN+, eu digo que hoje é o maior calo no sapato, porque as pessoas ainda torcem o nariz quando a gente fala disso, né? A gente tem tido um número cada vez mais visível, eu diria. Não que não tínhamos, mas as pessoas não se mostravam de pessoas trans. Nossa. Então, que também tem bastante dificuldade, já vem a dúvida, mas que banheiro vai usar, né? E que tá tudo bem você ter a dúvida, mas não tá tudo bem você não contratar porque Sim. você tem essa Ah, dúvida. justo. É. E aí, agora, as questões das faixas etárias também. Então, a gente já tem uma lei de aprendizagem, que a empresa já tem também a obrigatoriedade de contratar jovens de Jovem 14 a aprendiz. 24 anos, Olha só. né? Tem uma cota que vai de 5% a 15%. Uhum. E aí, a gente não tem lei para os outros pilares, né? Mas aí tem também a questão que hoje a gente não fala mais só de 50 a mais. Mulheres com 37 anos já têm oportunidades restritas. Homens Olha a só. partir de 40. Olha só. Então, não tem como a gente não falar, né, de diversidade geracional, Sim, sim. a população envelhecendo. E aí são todas essas esferas aí que são as mais trabalhadas, né? Ah, qual a região que você atua hoje? Tá restrito a Blumenau e região, Vale do Itajaí, não tem região? Fala um pouquinho mais dessa tua amplitude de atuação. Então, aí Porque vem... eu espero que muitas empresas vejam esse episódio aqui, né? Legal. E saibam, né? E começa a avaliar melhor essa questão da inclusão e da diversidade, que é tão importante. Eu digo que tudo na vida a gente tem que tirar algum lado bom. Então, assim como a gente teve toda essa parte triste da pandemia, a gente teve a queda das barreiras, né? Sim. Então, hoje, eu não tenho restrição. Eu tenho empresas que eu atendo há anos e eu nunca coloquei o pé dentro da unidade da empresa. Porque o virtual, às vezes eu vou a pessoa, prazer, nossa, a gente não tinha se visto ainda presencialmente, assim, né? Tanto porque tempo. eu já entro brincando, oi, muito prazer nesse nosso novo presencial, porque isso ao vivo a gente quase não tem. Sim. Então, hoje eu atendo o Brasil todo, tanto para treinamento, para consultoria, quanto para o recrutamento e seleção. Sim. Que daí é a outra linha de atuação, né? Uhum. Então, eu abro a vaga só para talentos da diversidade. Na imensa maioria, esse ano, por exemplo, eu acho que eu não tive nenhuma vaga para outro pilar. Todas que eu tive esse ano foram para pessoas com deficiência. Mas às vezes tem, para pessoas trans, para pessoas negras, né? E aí as pessoas se candidatam como se fosse uma agência de emprego. E aí ele vai... É uma agência de emprego. Só que só para talentos da diversidade, ou só para pessoas com deficiência. Uhum. E aí tem muitas particularidades nesse negócio também, porque eu falo que são muitos filtros até o candidato ser aprovado. Então, tem tudo isso, né? A gente, não, vou abrir, tem um site, a gente tem uma plataforma, o candidato coloca o currículo lá. Não é assim, né? Você simplesmente achar que tá ok. Começamos, né, gente? Vai começamos com Excel, com currículo na nuvem ali, compartilhado, e depois a gente teve que abrir o sistema. Claro. Só que hoje, o que é um dos desafios desse trabalho de recrutamento? Eu falo que são vários filtros, porque primeiro é você achar o candidato. Já é uma dificuldade. Aí você achou o candidato, que é por... Eu até brinco com as meninas, né? Falo, gente, que bom que é difícil. É por isso que eles precisam da gente. Verdade. E se fosse fácil, a empresa faria por conta. Aí, quando a gente acha o candidato, ontem, uma pessoa, impulsionei uma vaga, a pessoa já se candidatou. Opa, maravilha. Tem deficiência? Eu tenho dor no braço.
Vou dizer que não é uma deficiência? Não sei, talvez seja. Tem laudo? Não Não. tem. Ou assim, Aí já tem dificulta. deficiência? Eu uso óculos. Não é uma deficiência, né? Uhum. Então, é o segundo filtro. Ok, consegui, tem laudo enquadra, mandei para a empresa. Aí o RH lê lá no currículo da pessoa que a pessoa é usuária de cadeira de rodas. Uhum. Aí já reprova. Ou, às vezes, coisas até... porque aí a cadeira de rodas eu ainda entendo. Não, é escada, a empresa não está com orçamento para fazer uma rampa, ok. Mas, às vezes, ele lê transtorno bipolar, por exemplo. Ou esquizofrenia, para não causar polêmica do bipolar, que não é qualquer caso que enquadra. Claro. Esquizofrenia. Nossa, já tive gente que falou, que dá se trabalhar num lugar que não tem faca. Então, o que já vem na cabeça? Todo um Já cria preconceito todo já um criado. estereótipo Já disso aí, né? cria, não estou preparado, a empresa nem conhece a pessoa. Então, Nossa. ali ele já reprova o currículo. Uhum. Aí, quando eu consigo ganhar o recrutador, vai para o gestor. E aí o gestor, não. É surdo. Mas eu não sei Libras. Tá, mas você não precisa dar Libras no dia a dia para se comunicar, é visual. Justo. Sim. E ainda eu tenho os casos que, quando passam nessas duas seletivas, o médico do trabalho não enquadra. Então, ou não enquadra porque, como hoje mudou muito o conceito de deficiência, a gente trabalha com o conceito biopsicossocial, ainda tem alguns profissionais que trabalham por CID, que é o código da doença, e não com a funcionalidade. Então ele vai lá, verifica, não bateu, Esse código ponto. não está aqui, não enquadra. Ou não enquadra porque a pessoa tem uma lesão na coluna, alguma coisa, e não, aqui ele vai ter que carregar peso, ou ele tem uma deficiência intelectual e ele vai estar em situação de risco. Mas tudo isso é muito subjetivo, porque situação de risco numa empresa todos nós temos. Sim, Justo. sim, Né? sim. Então, esse é um dos desafios do processo de recrutamento e seleção ali. Uhum. Mas, como eu falei, daí, por outro lado, é o que acaba impulsionando que as empresas nos procurem, né? Porque a gente tem que ter essa paciência de chegar até lá Sim. e de buscar. Ontem, abriram uma vaga em Chapecó. Então, agora o trabalho é o quê? Tenho lá a condição que eles pediram no meu banco? A que eu tenho não vai aceitar a vaga que ele está oferecendo. Então, a gente vai ter que buscar associação, buscar rede de apoio ali dessa área para captar as pessoas. Essa é uma pergunta que eu queria fazer também, aproveitar o ensejo aí. Qual que é a tua rede para conseguir esses currículos, né, para apresentar? Site e busca as associações, como se for associação de surdos, associação de APAI, sei lá, como é que funciona isso? É um pouco de tudo isso aí. Então, meio site... que vamos catando, vamos batendo em porta. Aqui em Blumenau, como eu tenho nessa área de inclusão 17 anos, então as pessoas já acabam indicando e eles vêm. Já te conhecem. Já tem Mas mesmo assim, né, a gente tem aí, sei lá, hoje... Não, uma empresa com volume, como tu falou antes, né? Precisa de 300 essa de Chapecó, vagas. por exemplo, né? Você está aqui, então, a vaga abriu a vaga em Chapecó. O que eu faço? Não tenho rede de apoio lá. Vou pensar em quem tem. Justo. Sim. Parcerias. Por coincidência, na terça a gente teve esse evento, estava o Ministério do Trabalho, e ela falou, porque a rede de inclusão de Chapecó... Eu já, rede de inclusão, já chamei ela hoje e falei, preciso de um candidato assim, lá em Chapecó. Aí ela me colocou já no grupo de Chapecó, que ali tem várias associações. Então, vou para uma cidade nova, a gente vai ter que buscar o que tem. Tem associação, né? E aí, eu tenho uma empresa que é numa cidade bem pequena e só tem a PAI. Porque muitas cidades não tem, como a gente tem aqui, Associação de Pessoa com Deficiência Física, Visual, Auditiva, Autismo, né? Então, lá, às vezes, o trabalho é nas escolas, é nos CRAS, é com o INSS. E é isso, é muito boca a boca, sabe? É um trabalho de formiguinha mesmo. Bem de formiguinha. Totalmente de formiguinha. E muito mais complexo do que uma contratação, né, de uma vaga que não seja deficiência, né? Aqui o cara serve, não serve, entra, sai. O número de contatos, né? Hoje de manhã eu estava numa reunião com o pessoal que impulsiona a minha vaga, e ele falou, Thaís, a vaga tal, a gente recebeu 300 e tantos contatos. Eu tirei acho que um. Então, né, eu recebi desses 300 e pouco, sei lá, vamos chutar ali uns 50,
que vieram até o final da inscrição com alguma deficiência. Desses 50, eu ainda vou filtrar aqueles que acham que é deficiência, mas que não é. Nossa. Sim. Então isso vai diminuindo. Vai, É um diminui funil, né? muito, muito. Uhum. Então, até eu chegar lá naquele, daí os outros crivos ali da aprovação da empresa, Porque você vai, pega aí 300. Dos 300 vai sobrar, sei lá, 10, vai, 20. 5, 10 no máximo. que eu vou conseguir encaminhar para a Vai empresa. conseguir encaminhar. E a no empresa tem máximo. outros 4, 5 crivos Isso, dentro da empresa. exatamente. Então, é complexo, Um né? funil É apertado, muito um funil complexo. apertado. É apertado. Legal. Thaís, eu queria Nossa, então legal. aproveitar para você falou de um dos pontos, eram 3, né, na tua empresa. Isso, falei de 2, né? Então, a Dois, consultoria, o isso. recrutamento e seleção, e o terceiro é a avaliação biopsicossocial, Uhum. que é exatamente por isso. Então, vou até dar um exemplo. Desses 300 e pouco, um veio. Qual que é a tua deficiência? Ah, eu sou transplantado renal. Não enquadra. Então, assim, por CID, não enquadra. Embora, ó, os poréns, né? A gente tem legislações municipais e estaduais que equiparam o transplantado renal a uma pessoa com deficiência. Só que a lei de cotas é uma lei federal. Então, a lei estadual não se sobrepõe. Não, sim, justamente. E aí ele falou, poxa, mas você veja, né, Thaís, como é difícil, porque eu não consigo emprego, porque uma vez por mês eu tenho que sair para fazer exame, porque eu não posso trabalhar em local insalubre, no mudança de temperatura, aglomero, em pé, carregar peso, blá, 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 blá. E nem com você eu posso, porque eu não sou pessoa com deficiência. O que que me sobra? Nossa. Aí cortou meu coração, né, Imagina. gente? Imagina. Daí eu falei, imagina. meu Deus, chamei o Ministério do Trabalho, a doutora Laila Vilela, que ela é eu fiz vários cursos com ela para fazer a avaliação biopsicossocial, e ela falou, Thaís, faz a avaliação e vamos ver, né, se ele realmente tem tudo isso de restrição. E aí a gente fez voluntariamente, eu e mais uma profissional que se dispôs, assistente social, e hoje a gente entregou a avaliação para ele com quesitos para atender, para se equiparar à pessoa com deficiência. Realmente ele tem muitas restrições. Né? Perfeito. Então, a avaliação biopsicossocial é isso, é você pegar, por exemplo, um autismo. Se você chega com um laudo de autismo, sei lá, se eu não me engano, CID-F84, lá o número, por si só, ele não enquadra na lei de cotas. Ele enquadra, mas ele precisa ter o que a pessoa tem especificado, o que aquela pessoa tem de restrição. Então, ela tem comprometimento que a gente chama das habilidades adaptativas. Ela tem comprometimento nas interações sociais, na comunicação. E na comunicação não é que ela tem dificuldade de fala. Ela tem dificuldade, por exemplo, de entender linguagem figurada. Ela tem dificuldade de entender ordens complexas ou a questão de aquilo que fica subentendido, não é compreensível, né? E aí outras, então, saúde, segurança, enfim. E é isso que precisa estar mencionado na avaliação biopsicossocial. Então, a terceira frente é essa, é um laudo, com a grosso modo, assim, sim, é um laudo, Um um laudo especifica, um parecer técnico. Mas olha o trabalho para explicando- chegar nesse laudo, né? É, É sim. complexo tu conseguir chegar, né? Sempre eu e mais um profissional especialista, então depende da área, né? E aí tem também uma rede de profissionais, então ou é fisioterapeuta. Esses dias eu tive um caso de gagueira, Olha porque só. gagueira o pessoal também não sabe que enquadra na cota. E era um jovem de 22 anos, foi contratado, e depois da contratação, estava na empresa, o gestor falou, eu contratei uma pessoa, ele tem uma gagueira bem significativa, enquadra? Pode enquadrar. E aí chamei a fono, aí a empresa custeou para ele toda a avaliação, ele nunca tinha ido numa fono, Nossa, tu viu? tem essa gagueira desde criança, e aí a fono fez o laudo da gagueira, daí a gente faz a avaliação biopsicossocial e depois a gente já faz o laudo caracterizador, que é o documento que a empresa vai usar para já apresentar para os órgãos fiscalizadores. Perfeito. E aí ele se enquadra. E aí ele se enquadra. Bem interessante. Entre as empresas que você atende ou atendeu e atenderá, as demandas maiores, imagino que seja dentro dos critérios que a lei federal exige, né? Sim. Mas você vê o movimento das empresas, uma mudança de cultura de que não necessariamente só vou contratar aquelas pessoas que a lei exige e sim eu começo Só para cumprir a cota. só para cumprir, exatamente. Eu só preciso cumprir aqui, beleza, fechou. Chama a Thaís aqui, vamos cumprir essa meta e deu.
Ou você vê um movimento que algumas empresas já Essa começam a consciência, perceber conscientemente que não, a gente tem que realmente incluir essas pessoas, elas são Sim. produtivas, elas não deixam a desejar Uhum. comparado a outros profissionais. Como é que você enxerga esse universo? Tem de tudo, né, gente? Eu Sim, tive uma imagino. aí que esses dias me pediu, eu preciso uma pessoa com a deficiência X, só. Eu nem abri a vaga, porque falei, não tenho. Não tenho, eu digo que a gente não trabalha com a deficiência, a gente trabalha com a pessoa, independente da deficiência. Injusto. Então, se a pessoa, Thaís, eu faço isso, eu já fiz, tá aqui. Pode ser a deficiência que for, ela vai ser encaminhada, né? Uhum. E aí eu tenho o outro lado também das empresas que começaram, que viram que dá certo. Tenho vários gestores que falam, eu quero 10 desse. Ele é Olha só. super produtivo, ele é espetacular, não tem retrabalho, a atividade que ele faz, sabe? E aí eu tenho empresas que estão acima da cota e continuam trabalhando. Por exemplo, eu tenho uma empresa que é sensacional, é outra parte do meu coração aqui, que todas são, né, gente? Não tem como, Fique à porque vontade você... para citar. Tá. Você vai se apegando, né, aos clientes. sim, Você passa claro. anos. Essa, por exemplo, que eu tô falando agora é a Via Crédito. Também tô uns 10 anos com eles. Então, eu digo que já é um crachazinho, né? E eles não falam mais só de pessoa com deficiência, eles falam de diversidade. Então, eles estão acima da cota e eles continuam impulsionando a contratação, abre vaga, vamos, né, trazer. E é isso, é você mudar essa cultura, é você mudar a chave, é você entender que são talentos. Por isso que eu falo que é a logo ali, o slogan, né? Solução e inclusão de pessoas com deficiência e outros talentos da diversidade. Porque é Legal, isso, é você olhar para o talento independente da característica Não dá da para pessoa. fechar isso numa caixinha e achar que vai resolver, né? Né? Eu falo que assim, falar que pessoa com deficiência não é produtiva é a mesma coisa que falar que toda mulher de 1,60 chega atrasada. Não faz sentido. Não tem lógica Não tem lógica nenhuma. nenhuma. Né? Não, nada a ver. Boa essa Bem analogia. legal. Nome ímpar. Fala um pouquinho. Nossa, isso foi difícil, tá? Como é difícil criar nome, né, gente? É, né? Olha, foi um brainstorming na família inteira. Botou todo mundo para Aham. correr. E para você ver, né, como a gente tem vieses e dentro de casa, e eu digo que eu também quebro os meus todos os dias. Inicialmente, o nome que eu tinha gostado era Diversifique. Legal, é uma ação, né? E tinha até pensado em como eu ia fazer, e era diversidade. E aí eu tive algumas opiniões contrárias na família, porque diversidade, ainda hoje, quando você fala diversidade, eu tenho empresas que falam, vem aqui falar de diversidade sem falar a palavra diversidade. Nossa. Tem. Então, quando você fala diversidade, as pessoas ainda fazem uma associação com o grupo LGBT. Ah, entendi. Não O grupo bate conseguem- muito nessa tecla, às vezes acaba... Não conseguem entender que diversidade é tudo. Não tem nada a ver. Essa é a A questão, própria né? palavra em si, né? Isso. Diversidade. Tudo. Então, ali, acabaram me convencendo que eu talvez não estaria... isso já há 5 anos atrás, né? De 5 anos para cá. Já avançou muito essa questão também, porque felizmente tem avançado rápido. E aí, o ímpar, eu não sei exatamente de onde chegou, mas veio da ideia de par, de ímpar, das pessoas serem singulares, serem únicas e serem ímpares. Então, de você valorizar essa individualidade da pessoa, entendendo que cada ser humano é ímpar, que não existem 2 seres humanos iguais, e que é isso que traz a riqueza da humanidade, né? Da espécie viva, na verdade, Sim, né? Legal. Muito bom. Profundo, né? Profundo. Muito profundo. E aí eu quis brincar um pouquinho com a logo, com os bonequinhos, né? Então, São vários as seres. cores, né? Vários bonequinhos de cores diferentes para representar essa diversidade mesmo. E aí ali coloquei a barra com as pessoas ali com diferentes características, né? Então, simbolizando uma pessoa cega, transgênero, a própria mulher gestante, que em algumas questões também precisa de uma equidade, de ações diferenciadas, surdo, enfim, toda essa diversidade mesmo. Muito legal. Para o pessoal que está nos assistindo, a gente vai deixar todas as informações da Thaís na descrição do vídeo também e nas redes sociais. Muito legal. bacana. O Lucas é 40 a mais?
Isso, eu não, só o Lucas. Você não. Nem eu. Eu fui sozinho nessa agora. E sendo 40 a mais, se eu tenho uma dificuldade de arrumar algum emprego, posso entrar em contato contigo, mandar Pode. o currículo, porque também tem esse... Pode sim. Então, qualquer um desses pilares ali, inclusive aprendiz, tá? A gente também tem, às vezes, aprendizes da diversidade. E aí, às vezes, eu levo bronca. Por quê? Mas eu preciso falar, Claro, né? Porque eu já claro. levei bronca, assim, era uma vaga de jovem aprendiz para talentos da diversidade. Então, pode ser estrangeiro, pode ser tudo isso que eu já falei aqui. Uhum. Mulher, e aí era um homem, um menino lá, adolescente, de não sei quantos anos, branco e tal, e aí brigaram comigo porque falaram, tá, mas ele é homem, branco, cis, mas ele tá em vulnerabilidade. A E idade, né? Não, era uma família muito Família. precária mesmo, em questão de claro, vulnerabilidade, né? claro. Que às vezes não é levado em consideração. Mas o programa de jovem aprendiz, de forma geral, é para esse público sim, vulnerável. sim. A primeira opção é para pessoas em vulnerabilidade social. Só que comigo não. Então, é isso que às vezes as pessoas não entendem, né? Eu falo, gente, todas as vagas são para essas pessoas. As minhas só que não são. Porque daí a empresa não precisa me contratar para chegar nesse outro público que acaba tendo mais oportunidade de acesso. Lógico, a questão da vulnerabilidade é algo que também restringe? Também restringe. Mas aí eu vou acabar precisando fazer uma análise social da vida da pessoa. Até mais né? profunda, Sim, né? sim. Então ali... Você falou da questão da vulnerabilidade, né? Da questão existe algum pensamento, algum trabalho referente aos jovens que estão no abrigo hoje? Estão saindo, né? Então, chega uma idade, eu não sei exatamente como é que é, mas chega uma idade que o jovem tem que deixar o abrigo e tchau, né? Uhum. Não é muito a minha frente de atuação, mas eu sei que existe. Inclusive, eu vi essa semana alguma coisa, tem um programa aqui, que é o programa, acho que se chama Novos Caminhos, se eu não me engano, que é um programa da Fiesc, que trabalha bem forte com esses jovens em situação com os abrigados, se eu não, acho que são com os abrigados, eles fazem treinamentos, é muito legal. Então, também tem, né, nesses pilares aí de sustentabilidade social, existem várias formas da empresa buscar. Hoje, a empresa trabalha muito a questão do ESG, né? Sim. E aí, isso também traz valor ao meu negócio. Então, Justo. porque se potencializa isso, as questões Demandas globais, legais, os ODSs, que Uhum. também trazem esse pilar. Então, é um empreendedorismo social, porque não é uma ação voluntária, é uma empresa privada com fins lucrativos, Justo. mas que proporciona uma mudança social. Então, é dar dignidade para pessoas que não tiveram oportunidade e muitas pessoas muito qualificadas. E é você contribuir com as mudanças, porque eu digo, a hora que a gente abre uma vaga, uma pessoa que sai de uma situação de desemprego ou de um auxílio governamental para uma situação formal, de trabalhador formal. E isso movimenta a economia também, local. Né? Então, os impactos são para todos nós, de alguma maneira. Eu estava pensando também, quando você falava, a gente falou muito aqui da iniciativa privada, né? A empresa buscar a diversidade e tal. Existe alguma coisa relacionada às entidades públicas? Prefeituras? A lei vale tudo. É a mesma coisa. Uma questão, eu não sei, uma questão de Também ignorância mesmo. Sim, Essa lei, mas é bem comum essa pergunta. É a mesma coisa, tá? Funciona Inclusive igual. em concursos públicos tem também as vagas destinadas para pessoas com deficiência. Sim. Tem a mesma obrigatoriedade de cumprir cota. Que eu vejo, pois é isso que eu ia falar. Eu vejo muito a questão focada no que a lei simplesmente fala, né? Na cota. É cota para negro, para deficiência física, mas não sei, talvez realmente fuja do meu conhecimento. Mas eu não vejo um trabalho falando, por exemplo, do 40 mais, 50 mais, porque, da assim, pessoa transplantada, da pessoa com... É muito mais focado no que a lei fala, né? o que por Quase exemplo, com a cota viés, né? para negro é só em universidades. No mercado de trabalho não existe. Pelo menos ainda não. Sim. Talvez, né? Sim. Não sei.
Existe de jovem aprendiz e de pessoa com deficiência, só. Isso no E- mercado de trabalho. Mercado de trabalho. Uhum. Daí, nas universidades tem para Tem a cota, negros. sim. E Uhum. recentemente eu vi, faz 2 semanas, alguma universidade que abriu uma cota lá para pessoas trans. Mas também não me aprofundei ainda no. Acho que era uma específica, alguma coisa assim. Uhum. E aí, lógico que acaba se falando muito mais disso, Sim, né? você acaba criando um viés, né? Uhum. E aí, para você vir para esses outros pilares, a empresa tem que ter essa pegada mais social também. Sim. Mas eu digo assim, trabalhar diversidade, por mais que ela possa ter esse viés social, eu falo muito isso para os gestores. Gente, eu vou fazer um treinamento e o nome vai ser Foco em Resultado. E vai chegar aqui, tcharam, vamos falar de diversidade. Por quê? Porque a diversidade Clickbait. impacta diretamente no resultado. Então, várias pesquisas já mostram que empresas que investem em diversidade têm muito mais potencial de criatividade, de inovação. E olha quanto se tem de investimento em treinamento, em criatividade, em inovação. E a gente pode trabalhar isso de forma orgânica quando se faz diversidade. Tem mais retenção de talentos, tem mais, dissemina melhor a marca empregadora, então é resultado. São mais produtivos porque os colaboradores se sentem mais engajados, hoje a gente fala muito de segurança psicológica, né? Então se sentem mais seguros em ser quem eles realmente são, independente de ter deficiência ou não. E com isso aumenta a produtividade. Então está diretamente alinhado falar de diversidade, fazer inclusão com foco em resultado. Boa, muito legal. Você falou que não tem fronteira, né? Atende o Brasil inteiro. Atende indústria, comércio, serviço. Tudo. Terceirização. Terceirização. Existe alguma diferença perceptiva? Por exemplo, a indústria ela é mais aberta ou mais fechada na questão da diversidade? O comércio é mais aberto ou mais fechado na questão de contratar diversidade? O pilar do serviço é mais aberto ou mais fechado? Dá para perceber uma diferença na questão de querer contratar ou não? Sem tirar a lei, vamos tirar a lei do negócio, né? Sim. Se a lei obriga, eu tenho que contratar e ponto final. Mas né? entre querer e fazer também tem um caminho. Também tem um caminho muito grande. Então, tenho lá, a empresa tem uma obrigatoriedade, 5%. Tirando esse ponto fora de vista aqui, há uma percepção de que, por exemplo, a indústria é mais aberta ou mais fechada, o comércio é mais aberto ou mais fechado, para trazer... Qual setor, né? Qual setor, qual segmento é mais aberto, mais fechado para a questão da inclusão? Eu não sei se eu consigo diferenciar assim, qual segmento é mais fechado ou mais aberto, mas eu sinto muito diferenças de culturas nas empresas. Então, às vezes eu entro numa empresa, vou fazer algum trabalho, um dos trabalhos da consultoria é o desenvolvimento de carreira, né? Então, a pessoa está com gap de performance, a gente vai lá entender o que está acontecendo para tentar desenvolver esse colaborador, porque já teve todo o investimento para ele estar ali até aquele momento. E aí eu tenho empresas que eu já sei como a gente vai fazer e o quanto a gente vai conseguir, e eu tenho empresas que eu já sei que a gente não vai ter abertura. Olha aí. Então, essa cultura é é até interessante, porque são pessoas, né, às vezes da mesma cidade, e muitas pessoas, mas a cultura da empresa é diferente. Por isso que eu falo que tem que ser top-down. Sim. Senão não funciona. vai funcionar. muda, né? Mas tem uma particularidade, talvez, que, por exemplo, a indústria, a maioria das vagas são vagas produtivas. Agora, se eu vou para uma empresa de TI, eles já são vagas um pouco mais estratégicas, porque eles não têm tanto essa parte operacional, que não vai exigir tanta escolaridade, né? E aí, o que pega hoje, que é a conversa que eu tenho feito com as indústrias, é que as pessoas com deficiência estudaram, se capacitaram, Sim. e elas querem concorrer a vagas dentro daquilo que elas estudaram. Sim, perfeito. Então, hoje eu tenho mais facilidade. Se me abrir uma vaga auxiliar administrativo, tenho vários. Auxiliar de produção, vou ter que cavocar. Olha só. Né? E aí tem outras particularidades. Então, a empresa é perto, é longe, tem transporte próprio, não tem. Toda a questão que já... Esses dias eu fui atender uma empresa que eles são prestação de serviços em coleta de lixo. E aí ela estava falando, Thaís, para mim já é muito difícil contratar pessoas sem deficiência.
Porque é um trabalho digno, sem sombra de dúvidas, mas ninguém acorda, como eu falei, quero ser psicóloga, o meu sonho de vida. Sim. Dificilmente vai ser o sonho de vida trabalhar lá no caminhão de lixo, porque é um serviço pesado, É a sobe, última desce. opção, normalmente, né? Insalubre, muitas vezes. Foi isso que a empresa trouxe. E aí você imagina isso quando a gente fala desse nicho menor de pessoas, né? É mais Sim. difícil de achar. Sim, com certeza. É complexo, né? Tá aí, se eu quisesse te contratar, onde é que eu te acho? Rede social, @ Fala um Ímpar pouquinho. Inclusão, qualquer uma delas, né? Instagram, LinkedIn, Facebook, ou no site www.imparinclusão.com.br ou WhatsApp, né, gente? WhatsApp O WhatsApp bombando. é vida. 47-99-604-9627. Que legal. Thaís, então agora a gente chegou num ponto que a gente vai fazer aquela pergunta que é a questão de quem está começando, né? A gente queria que você deixasse a tua mensagem para quem está querendo empreender, para quem está querendo começar nesse universo. O que você tem a dizer para esse pessoal? Eu vou falar que assim, o que eu falo para as pessoas que eu coloco no mercado de trabalho. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Mas uma coisa é você ter medo com segurança e outra coisa é você fazer loucura, né? Não, tô aqui, tô bem, me jogo e... Então, planeja, faz toda essa busca, né? Quando eu resolvi sair, eu sabia que a gente tinha mercado para isso. Já estava na área, Claro. eu já vislumbrava as oportunidades. Mesmo assim, eu falei, ó, só vou se eu tiver aqui Uma garantiazinha. uma aqui garantiazinha para não passar fome. Verdade, legal. Então, eu acho que é isso. Eu sou muito de sonhos, né? Eu digo que eu tenho a felicidade de acordar todo dia feliz e falar, eu vou trabalhar. Que coisa boa. Que é trabalhar com o que eu gosto, que eu amo. E sabe aquela frase que é trabalhe com o que você ame e não Nunca mais vai trabalhar? É uma coisa assim. Não é bem assim. Que parece... Mas que parece assim, nossa, que, né? Todo mundo tá falando pra mim. Eu me sinto assim, eu gosto de trabalhar. Mas, lógico, tem conta, eu sou psicóloga, né, gente? Mas eu tenho que fazer financeiro, eu tenho que fazer proposta, eu tenho que cobrar. Então, é ter isso na cabeça, de que é legal você empreender, Assim, porque eu vejo muito assim, eu quero ser meu próprio chefe. Gente, eu trabalho dentro de casa, mas todo dia eu acordo disciplinada, me arrumo, a rotina é igual à rotina se eu fosse pro escritório. E mentalmente é 24 horas, né? Não tem essa. Eu começo às 8, para meio-dia, volto 1h30, às 5 horas desligo Não e tchau. existe 24 isso. horas, né? Esses dias eu estava almoçando, 24/7. correndo, porque eu já tinha agenda, e a cliente, não, mas porque... Eu deixei o meu prato ali e levantei para ir fazer o que ela tinha me pedido. Né? E não tem alguém que vai fazer, vem pandemia, teu salário não vai estar na tua conta. Então, é muito bom, eu sou muito feliz. Hoje eu não me vejo CLT novamente. Uhum. Mas é isso, é a gente ter essa segurança, né? Acreditar, é correr atrás, é saber que não é ficar lá. Tem gente que pensa, não, empresário não faz nada, né, gente? Não é bem assim. Não é bem assim. Se crescer mais ainda e tiver funcionário, tem toda outra parte É mais um para universo. administrar, É né? verdade. Então, o recado que eu teria, acho que seria esse: se planeja, acredita no teu sonho, avalia a viabilidade, né? Hoje tem o Sebrae também, que dá Ajuda muito muito, suporte para isso. É muito bom. Tem muita gente que acaba se endividando na hora de abrir um próprio negócio, né? E que não é o propósito. O propósito realmente justamente. Tem que saber que tem um negócio para tocar, né? Que você falou, eu sou um bom psicólogo, mas você tem que saber pagar as contas, administrar. Isso, é tudo isso. Fazer proposta, cobrar. Meu Deus, é negociar com o comprador, que eu digo que é o meu maior problema, porque eu não peço desconto, e daí eles choram. Mas vale a pena, gente. É também a gente poder cuidar da nossa agenda, né? Se permitir ir numa apresentação do filho em alguns momentos, que você tem autonomia com a tua agenda. É maravilhoso, assim, mas como você falou, tem noites que você pensa, meu Deus, né? Que loucura. Como é que vai ser amanhã, Tô né? com tudo aquilo para fazer e agora, durmo ou faço?
Se eu dormir agora, tem que acordar mais cedo amanhã. Né? Ou se eu dormir agora, eu não vou dormir, vou ficar pensando e não vou fazer do mesmo jeito. Exatamente, não vai fazer. Vai dar tudo errado. Thaís, eu tenho uma para fechar, Claro, me permite. fica à vontade. O que você vislumbra da Ímpar? Onde é que você vê que ela vai chegar onde? Eu brinco. Qual o propósito, tamanho, abrangência? Que você vê? Sabe que assim, o recrutamento é o meu calo, né? Porque tem todos esses desafios. Mas bem lá no fundo do meu coraçãozinho, eu quero ter um monte de gente recrutando e colocando. E eu brinco quando eu tô nas empresas que, pensando em ímpar e pensando em Thaís também, que eu vou chegar lá nos meus 102 anos, bem velhinha, e vou falar, meus netos vão falar, nossa, você acredita que a vovó tinha que ir lá dentro da empresa falar para contratar pessoa com deficiência? Onde você viu, Né? Legal. Que vai ser uma coisa orgânica. Então eu espero estar viva para viver algo parecido com isso. Legal. Não muito sei massa. se está sendo sonhar demais, mas vou trabalhar para isso. Que legal. Muito legal. Thaís, a gente quer te agradecer imensamente a participação. Foi muito bom conversar contigo, só história boa. E falar pro pessoal aí de casa, siga as nossas redes sociais, né? A gente vai deixar tudo registrado aqui também novamente, as redes sociais da Thaís. Você que está precisando ou deseja mais inclusão e diversidade no teu negócio, contrata a Thaís. Eu que agradeço, nossa, foi muito bom mesmo conversar com vocês, obrigada pela oportunidade de falar desse assunto, né, de entender que trabalhar o social também é um negócio e com certeza, se quiserem contratar, eu estou à disposição. Legal. Muito bom. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.